Qual o seu futuro provável? Essa pergunta, e imaginar a resposta dessa pergunta, mudou a minha vida a primeira vez e mudou a minha vida numa segunda vez. Na segunda vez foi mais fácil, porque eu já entendia isso, e eu quero trazer esse questionamento para você. Mas antes de trazer esse questionamento, eu quero que você entenda como que esse pensamento, como que imaginar como seria o meu futuro fazendo o que eu estava fazendo há um tempo atrás, mudou a minha vida. Quando eu tinha mais ou menos 9, 10 anos de idade, eu assistia shows de várias bandas grandes internacionais e eu assistia aquele show e me vinha uma vontade, um desejo enorme de estar no palco fazendo shows para milhares de pessoas igual aquelas bandas que eu estava admirando na televisão fazia. E esse desejo era muito forte. E eu acredito que quando a gente tem um desejo muito profundo, automaticamente as nossas ações, até inconscientemente, começam a nos direcionar para realizar esse desejo. Então ali depois dos 9, 10 anos, eu lembro que eu tinha esse desejo muito forte, eu comecei a aprender a tocar guitarra, comecei a aprender a tocar violão, e lógico, as primeiras coisas que passavam pela minha cabeça era montar uma banda para conseguir realizar esse desejo de infância. Montei a minha primeira banda aos 13 anos de idade, passamos um período de 1 ano ensaiando e o medo de exposição bloqueou essa primeira banda minha. A gente era muito jovem, a gente ficou 1 ano ensaiando. Quando a gente teve a oportunidade de fazer um primeiro show, ninguém da banda apareceu no dia do show para fazer esse evento. Depois, essa banda acabou, depois deste momento, eu vim morar em Belo Horizonte, eu sou do interior de Minas, sou de uma cidade que chama Itaubim. Vim morar em Belo Horizonte com 15 anos e, lógico, com esse desejo forte de mim, forte dentro de mim, de fazer shows para milhares de pessoas. Já sabia tocar, já estava preparado para começar um projeto e começar a fazer shows. E aí, vim fazer um ensino médio em Belo Horizonte e consegui, da mesma forma, montar uma banda aqui em Belo Horizonte. Começamos a ensaiar, montamos nosso projeto e comecei ali, foi uma semente onde eu comecei a caminhar em direção desse desejo profundo meu. Comecei a fazer shows em festivais de culturas em Belo Horizonte, comecei a fazer shows em boates, nada grandioso, e na maioria dos shows eram até shows gratuitos, mas eu já estava sentindo assim, numa felicidade como eu nunca havia sentido antes na minha vida. Eu estava começando a viver aquilo que eu sonhava na infância. E aí chegou o final do terceiro ano. E o que acontece no final do terceiro ano? O nosso meio, várias pessoas começam a nos influenciar, principalmente a nossa família, e por proteção, né, gente? Por proteção, por amor, eles querem escolher o nosso destino, eles querem escolher um caminho que eles acreditam que seja melhor que a gente. E como a influência da nossa família é muito grande, porque ali com 17, 18 anos, a gente não tem maturidade o suficiente. São poucas pessoas que têm maturidade suficiente para tomar uma decisão forte e enfrentar tudo e todos. Eu não tive essa maturidade com essa idade, com 17, 18 anos. E no final do terceiro ano, a minha banda acabou porque a família nossa, de todos da banda, estava influenciando. Vocês têm que fazer uma faculdade, vocês têm que ter, isso é garantido. Se vocês formarem em medicina, em direito, vocês terão uma vida segura, tranquila. Até porque eu acredito que até hoje essas profissões são consideradas um caminho seguro, pelo menos na cabeça das famílias, da nossa família. Você é médico, você é advogado, eu vou ter uma segurança financeira. Coisa que na realidade não é assim que funciona. Mas enfim, cheguei e o meu pai é médico. Acho que a influência era até maior do que na maioria das pessoas que não tinha pais médicos. E aí o meu pai me influenciando, me forçando, me levava até para o hospital para acompanhar os atendimentos dele, estruturava e falava, olha, estou estruturando isso para você, isso para você. Foi uma influência muito forte para que eu estudasse e fizesse medicina. Decidi, falei, tá, vou fazer isso que você está querendo.
e comecei a estudar, fazer cursinho. E eu percebia, era uma agonia fazer esse cursinho para mim, porque eu tentava estudar e eu não conseguia. Às vezes eu até conseguia esforçar por uma semana, 2 semanas, conseguia estudar muito, mas na terceira semana eu não conseguia. Eu falava, nossa, por que que eu não consigo me dedicar? Se eu não conseguir me dedicar, eu não vou conseguir entrar em medicina. E fiquei assim, como eu não conseguia me esforçar, passou um ano, isso é a realidade inclusive de muitos de vocês que vão assistir essa apresentação, passou um ano de cursinho e lógico, não passei nem perto de entrar em medicina. Começou o segundo ano de cursinho, da mesma forma eu tentava, eu não conseguia me esforçar para passar em medicina. Até que chegou um momento que teve um vestibular, estava começando aqueles vestibulares que você fazia uma prova e com a nota você poderia escolher o curso que você entrava. Eu fiz a prova para entrar em medicina, lógico, como eu não me dedicava, a minha nota não deu para entrar em medicina e eu acabei entrando, falei, opa, peraí, minha nota, deixa eu ver qual curso aqui que minha família vai aceitar, que meu meio vai aceitar. Falei, achei um aqui, odontologia, vou começar a fazer odontologia. Entrei na faculdade de odontologia. Pessoal, eu falo para vocês, parece que foi no piloto automático. Eu fiquei 4 anos na faculdade de odontologia. A faculdade de odontologia são 9 períodos, são 4 anos e meio. Fiquei 4 anos, quando eu estava no último período, eu já estava fazendo vários atendimentos, praticamente trabalhando um passo dentro da profissão. Eu estava fazendo um atendimento em um posto de saúde aqui em Belo Horizonte, e aí, ao final da manhã de atendimento, eu estava botando os meus materiais para esterilizar e eu comecei a me imaginar fazendo aquilo para o resto da vida. Eu comecei a imaginar qual que seria o meu futuro provável se eu continuasse fazendo aquilo que eu estava fazendo. Na noite anterior, eu não dormi e falei, eu vou acordar amanhã e vou ter esse pensamento. E o que que esse pensamento me gerou? Me gerou uma angústia, uma tristeza, porque eu percebi que eu não estava construindo uma vida que eu queria viver. Não é difícil você começar a imaginar seu futuro fazendo o que você está fazendo hoje. Fazendo o que você está fazendo hoje, você vai chegar num destino que você deseja chegar? Ou você entrou no piloto automático por influência do seu meio, o seu meio te ama, o seu meio tenta te proteger, na maioria das vezes é a sua família, e ali você aceita essa influência e você entra num piloto automático. E quando você acorda, começa a imaginar seu futuro provável, você fala, nossa, não estou indo, não estou construindo, não estou caminhando para uma vida que eu desejo. E aí eu cheguei diante deste questionamento e eu falei, nossa, eu não quero essa vida. Essa vida que eu estou construindo aqui não é uma vida que eu quero. Eu ainda não fiz shows para milhares de pessoas igual eu sonhei. Eu ainda não vivi uma história na música igual eu sonhei uma história quando eu era criança. E eu tomei uma decisão. No final dos meus atendimentos lá, depois que eu estava colocando material para esterilizar, eu falei assim, vou para a faculdade trancar a minha matrícula. E eu pensei, pela minha experiência, ninguém, eu acho que até hoje, todas as pessoas que eu falei isso, ninguém acredita, todo mundo fala, por que você não terminou? Eu saí do posto de saúde, fui até a secretaria da minha faculdade e cheguei lá e falei, olha, vim trancar a minha matrícula. E o mais engraçado foi que a moça que estava lá falou assim, peraí, hoje é o último dia, olha para vocês verem, hoje é o último dia possível de trancar a matrícula. Se eu ficasse mais um dia, eu não poderia, eu era obrigado a terminar o semestre. Já tinha quase 2 meses de aula. E aí eu peguei e falei, olha, então eu cheguei no dia certo. A moça tentou me convencer a desistir. Você falou para seus pais, você falou para sua família, você falou o que você está fazendo. Eu falei com ela, olha, eu sou maior de idade, é uma decisão minha. Traz esse documento que eu quero assinar. E aí ela trouxe esse documento e eu assinei e parece que, ao mesmo tempo que me colocou uma pressão enorme, porque eu não sabia quais os desafios que estavam por vir,
me deu um alívio, me deu um... Era como se eu pegasse um papel em branco com a possibilidade de construir aquilo que eu sonhava quando eu era criança. E parece que as coisas começaram a convergir ao meu favor. A mesma banda que eu tinha no ensino médio estava vivendo o mesmo questionamento que o meu. E eu liguei para eles, olha, vamos voltar com a banda. E eles já estavam numa situação horrível na faculdade, porque eles foram tomando muito pau, já estava no meio. Eles falaram, cara, eu estou travado aqui no meio da faculdade, eu vou sair, bora trabalhar com música. Gente, em 4 meses eu estava tocando nas maiores casas de shows em Belo Horizonte e fazendo shows para milhares de pessoas na região de Minas. Em 4 meses, do dia que eu saí do posto de saúde e tranquei a faculdade, eu estava realizando aquele sonho que eu tive na infância. E foi fácil quebrar essa resistência, enfrentar todo mundo, enfrentar minha família, enfrentar todo mundo que estava ao meu redor para falar, olha, não quero faculdade, o meu foco é fazer atividades direcionadas para a música, que é o que eu quero construir na minha vida. Você que está vendo isso aqui, se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, você vai chegar no futuro que você deseja, ou você foi influenciada e está no piloto automático para construindo uma vida que você não deseja. E eu falei aqui com vocês que o meu futuro provável, eu imaginei ele 2 vezes. A primeira vez foi mais difícil, a segunda vez foi mais fácil. Vocês ouviram no início dessa apresentação que eu sou empresário. Eu estou contando uma história aqui da minha trajetória como músico. Eu fiquei 2 anos no palco, fiz mais de 200 shows, fiz shows para mais de 10 mil pessoas. E no meio dessa vida de músico, eu descobri um outro desejo que eu tinha. Eu cuidava de toda a parte comercial, estratégica da minha banda. E eu me peguei muito mais interessado, com maiores desejos de ser um grande empresário do que ser um grande músico. Eu comecei a admirar grandes empresários porque eu estudava técnicas de venda, técnicas de marketing para aumentar a venda do nosso show, aumentar nosso faturamento, e eu me peguei apaixonado por isso, muito mais do que estar melhorando no meu instrumento, melhorando como guitarrista. Eu falei, nossa, eu comecei a admirar aqueles caras no palco, da mesma forma que eu admirava grandes músicos quando eu era pequeno. Ali no meio da minha carreira como músico, eu comecei a admirar grandes empresários. Eu falei, eu desejo ser um empresário. E aí eu comecei, se eu desejo ser um empresário, eu não tenho que fazer atividades que um músico faz. Eu comecei a imaginar o meu futuro provável. E eu tomei uma decisão, que foi uma segunda decisão. Não foi tão difícil quanto a primeira, não enfrentei tanta resistência para isso, porque eu já estava mais preparado mentalmente. Cheguei para minha banda, reuni, falei, estou fora dos palcos, agora vou cuidar da nossa empresa, vou cuidar do nosso negócio, porque eu quero me tornar um grande empresário. E tudo, gente, tudo porque eu escolhi imaginar o meu futuro. E eu não deixei o meu meio. Inclusive, uma dica para vocês, nesses períodos que eu começava a refletir sobre o meu futuro, eu procurava ficar sozinho, porque a pior coisa, a gente é muito influenciável, a gente é muito influenciável. E a gente tem que sair desse meio de influência para que a gente consiga enxergar o que a gente realmente quer, se libertar. Eu me isolava e começava a assistir conteúdo, a consumir conteúdo das pessoas que eu desejava me tornar, para eu ficar motivado, inspirado para tomar a decisão de enfrentar o que precisava ser enfrentado, para eu chegar nesse novo destino. O questionamento que eu quero fazer aqui com vocês, o que eu quero inspirar, o meu propósito com essa apresentação, eu quero que vocês parem e pensem. O que vocês estão fazendo hoje, as atividades que vocês estão fazendo hoje na vida de vocês, está te levando para a vida que você sonha? A faculdade que você está fazendo hoje, você escolheu estar na faculdade ou foi a sua família que escolheu? O que você realmente quer
do seu futuro. Você está caminhando para esse futuro? Porque se você estiver torcendo para os finais de semana chegar, igual eu torcia durante a faculdade, se você estiver torcendo para chegar às férias, se você ficar louco para acabar suas aulas, tem alguma coisa errada. Pode ser que um desejo seu profundo de quando você era adolescente, ele escondeu ou esconderam ele de você. Então, imagina isso. Qual é o seu futuro provável e mude as suas atividades de hoje para um destino que você deseja. Obrigado.